Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tá chegando o dia aí da estreia do Vasco na Série B. Vamos falar um pouco aí da perspectiva do Vasco aí, a expectativa do Vasco para essa partida contra o Vila Nova. Também aí os ingressos que já foram vendidos. Caldeirão promete estar lotado. Vamos falar também aqui da situação envolvendo reforços e o imbróglio lá daquele problemão do Vasco com o Escudeiro, hein, pessoal? O Vasco tentando resolver essa situação para anunciar oficialmente as contratações. E também aí vamos falar de um velho conhecido revelado no Vasco que está de saída do futebol chinês. E quem sabe pode retornar ao Vasco, hein? Será? Vamos falar muito sobre isso e muito mais agora no nosso canal, mas já explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Clica aí no gostei para ajudar muito aqui, você vai ajudar bastante o nosso canal a atingir mais vascaínos e o YouTube vai recomendar também para outras pessoas. Muito obrigado aí a todos aqueles que estão se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Vila Nova aí na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. Jogo aí pela estreia da Série B, né? O Caldeirão de São Januário promete estar lotado e pulsando, empurrando o Vasco para cima do Vila Nova, né? Quem sabe conseguir esses 3 pontos logo de cara e até mesmo, quem sabe, até uma liderança aí na competição logo na primeira rodada, né? Como disse aí alguns dias atrás na entrevista coletiva, o Zé Gabriel, ele falou que os mesmos 3 pontos da primeira rodada são os mesmos da última rodada, né, cara? O Vasco provou muito disso lá na Série B do ano passado, perdeu vários jogos no início da competição, chegou no final lá da Série B, na 10ª colocação, precisando de muitos pontos para quem sabe entrar no G4 e voltar para a elite do futebol. Tem que entrar focado desde o início da Série B, cara. Não tem outra competição para o Vasco mais nessa temporada, só resta a Série B, tem que estar 100% focado e é extremamente importante o Vasco largar bem nessa competição, né? Para ter uma gordura, porque o time vai oscilar. A gente sabe que o Vasco vai oscilar assim na competição, porque tem um elenco muito limitado, é um time muito fraco e um treinador que não é digno de estar no Vasco hoje. Infelizmente essa é a nossa situação, mas o Vasco tem que fazer valer o mando de campo. Jogou em São Januário, tem que ser obrigado a vencer qualquer adversário, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Sport, Chapecoense, qualquer um desses times e também os outros que já estavam na Série B, tem que ser obrigado a vencer esses times. Porque o Vasco precisa sempre manter o 100% em São Januário, porque é o fator determinante lá no final da competição, né? Tem que vencer os jogos em casa, já vai ter aí o primeiro teste, o Vila Nova pela frente, e já foram vendidos cerca de 6 mil ingressos já. Torcedor vascaíno que promete lotar São Januário para empurrar o Vascão, né? O Vasco ainda não vai contar com os reforços contratados para essa temporada, né? Devido lá ao problema com o Escudeiro, né? O Vasco que contratou o Escudeiro lá em 2016 teve um problemão com dívida com o atleta, cerca de 320 mil reais seria a dívida do Vasco com o jogador. De acordo com o site UOL, o Vasco já teria dito que já pagou essa situação aí do Escudeiro e que aguarda a liberação por parte da CBF para sim poder registrar os jogadores. O Vasco que corre contra o tempo, tem somente até o dia 12 para contratar jogadores e até o dia 14 para registrar os jogadores no bid da CBF, né? O Vasco tem que correr contra o tempo para conseguir resolver essas situações aí e com certeza anunciar o mais rápido as contratações, né? Já contratou aí o Carlos Palácio, jogador chileno que veio do Internacional, também o atacante Eric do Ipiranga, também o atacante Zé Vitor que veio do Marcílio Dias lá de Santa Catarina e o lateral direito Gabriel Dias que veio do Cruzeiro. Esses foram os reforços que o Vasco contratou até o momento. Contratou também o Lucas Oliveira, mas esse já foi anunciado oficialmente pelo clube. Eu acredito que já está tudo regularizado desse atleta, né? Precisa resolver as outras situações, jogadores importantes, né? Principalmente aí o Carlos Palácio, que chega para ser o grande cara da temporada no Vasco, né? Ser o grande jogador do Vasco nesse ano, juntamente ali com o Nenê. Custou aí uma grana pro Vasco, né? Para 777 Partners. O torcedor está bem esperançoso que esse jogador vai dar certo com a camisa do Vasco. Como disse o próprio Zé Gabriel na entrevista coletiva, ele falou que o jogador dispensa comentários, é muito bom tecnicamente e vai ajudar muito o Vasco e o período dele de adaptação no Vasco
tem tudo para ser bem rápido. Tomara que ele consiga se desenvolver bem com a camisa do Vasco, já que o jogador teria tido alguns problemas de adaptação lá no Internacional. Jogador que saiu do Chile, né, muito jovem, do União Espanhola, fechou com o Internacional. A primeira temporada sempre é difícil, né, principalmente para jogadores jovens que vêm de fora do Brasil, né, nunca saíram do seu país, exceto para jogar com a sua seleção. Para jogar em outros clubes ele não tinha tido essa experiência, e já no Internacional, que fez 34 jogos, não conseguiu fazer nenhum golzinho. A gente espera que seja ao contrário, né, que pelo menos ele faça 34 gols com a camisa do Vasco aí na Série B nessa temporada. Jogador que tem tudo para dar certo, jogador da seleção chilena e um dos grandes jogadores revelados lá no futebol chileno. Deixa aí nos comentários o que você espera do Vasco aí nessa Série B. A estreia do Vasco está chegando na próxima sexta-feira aí em São Januário contra o Vila Nova, e também o que você acha dessa situação envolvendo aí o Escudeiro, essa dívida do Vasco que está emperrando o Vasco poder resolver essa situação de reforço, poder registrar novos jogadores aí na CBF. Agora vamos falar de um jogador especial, cara, um jogador muito especial para o torcedor vascaíno, né? Revelado na colina, o atacante Allan Kardec está de saída lá do futebol chinês, e como sempre começam as especulações que ele pode vir para o Vasco, né? O torcedor vascaíno está meio dividido. Eu andei olhando como que está a situação do Allan Kardec entre os torcedores do Vasco. Tem muitos que querem, tem muitos que não querem ver ele passando nem perto de São Januário, porque ele rodou bastante, nunca jogou no Vasco. A mesma coisa o Souza, Alex Teixeira, esses jogadores nunca vão voltar pro Vasco, essa é a minha opinião. Acho que esses caras aí, os três, estão totalmente descartados. Um possível retorno deles ainda um dia no Vasco, né? O Allan Kardec jogou no Santos, São Paulo, Palmeiras, Internacional, rodou demais lá na China por muitos anos e nunca quis retornar ao Vasco, né? Teve inúmeras oportunidades. O Vasco que nunca escondeu o interesse nesse jogador, né? Até porque é um bom jogador e revelado pela colina, né? Tem identificação com o clube, mas até o momento nunca partiu do jogador querer retornar ao Vasco, né? A mesma coisa o Alex Teixeira e também o Souza. O Souza deu uma declaração que com 40 anos ele poderia destruir aqui no futebol brasileiro e voltar pro Vasco, né, cara? A mesma coisa lá disse o Davidson, né? Esses caras que falam que são vascaínos, na verdade, sempre pensam, ó, na grana, né, velho? Sempre pensam no seu futuro, nunca no clube, nunca no torcedor vascaíno, e sim somente nos seus interesses. Falar a verdade, para ser bem honesto, o jogador não está errado, mas se o cara fala que ama o clube, tem a oportunidade para voltar e escolhe outra opção, isso aí é que deixa o torcedor enfurecido e triste, né, cara? O torcedor vascaíno que é um torcedor muito carente, a grande parte do torcedor vascaíno é muito carente devido às péssimas campanhas do Vasco nas últimas temporadas, a falta de ídolos mais recentes, né? Jogadores de qualidade passando pelo Vasco, né? Sempre que chega um, o torcedor acolhe o cara, abraça bastante o jogador, mesmo que ele seja um jogador mediano, assim como foi o Germancano, né? O torcedor deu total respaldo, total carinho ao Germancano e ele trocou o Vasco pelo Fluminense. Isso mostra bastante como que é o sentimento do torcedor vascaíno, esse sentimento aí por falta de craques, por falta de títulos mais recentes para o torcedor comemorar e quem sabe aí sonhar com coisa grande, e infelizmente o Vasco vem passando por isso, e o Allan Kardec aí surge mais uma vez como uma possibilidade para o Vasco. Eu acredito que ele não virá para o Vasco, já que eu já vi informações que o São Paulo surge como um grande concorrente aí na parada para tentar a contratação dele, né? Deixa aí nos comentários se te agrada uma possível volta do Allan Kardec ao Vasco, se você aceitaria ele retornando ao Vasco. Fato é de que melhor que o Raniel e o Getúlio, com certeza ele chegaria obviamente para ser titular absoluto do Vasco. O jogador que em 2016 foi para o futebol chinês, não ganhou nenhum título, mas fez 55 gols e deu 9 assistências em 107 jogos. Passado jogando pelo Shenzhen lá na China, ele foi até bem, fez 12 gols e deu 3 assistências em 19 jogos. Porém, o Allan Kardec não entrou em campo ainda em 2022 pela Superliga Chinesa, que ainda não começou. O jogador está parado, né? Se ele, caso venha para o Vasco, vai ter aquele período de adaptação, de entrar em forma, aquele período para tentar conhecer o elenco do Vasco, né? Se entrosar melhor com os jogadores. Isso vai levar um certo tempo, né? Mas não deixa de ser uma contratação aí que seria interessante para o Vasco, apesar de, infelizmente, eu acreditar que ele não vai vir para o nosso clube agora. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis!